que acontece quando nós fugimos do propósito que Deus tem para a nossa vida. Jonas, ele era um homem assim como nós. A história vai dizer que ele era um homem, ele era um servo de Deus, ele era um profeta de Deus. Ele conhecia as leis de Deus. E Deus tinha um propósito não só para a vida de Jonas, mas Deus também tinha um propósito para um lugar, uma cidade. E a Bíblia diz que essa cidade ou esse lugar era um lugar onde haviam os piores inimigos de Jonas e do povo de Deus. O texto nos diz que o Senhor mandou Jonas cumprir um propósito que o Senhor tinha sobre a vida dele e daquele povo, que era um propósito de pregação. E o Senhor então aparece para Jonas e disse assim: Jonas, levanta-te, e eu te dou uma ordem, vai a cidade chamada Nínive, porque ela clama contra mim, porque a sua maldade subiu até mim. A maldade daquele povo era tão grande, a idolatria, a prostituição, a idolatria a outros deuses, aquilo estava chegando de uma maneira tão horrorosa para Deus, que Deus então deu uma ordem a Jonas, que era servo de Deus, era do povo de Israel, e Deus fala para Jonas: Jonas, levanta, e eu tenho um propósito para você. Eu tenho uma tarefa muito importante para você, e a sua tarefa, Jonas, é você ir até Nínive, e ali você vai pregar a minha palavra para aquele povo. E a história nos diz que Jonas ficou revoltado. Imagine você abençoando o seu pior inimigo. E era isso que Deus estava tentando tratar com Jonas, e olha o que Deus queria para aquela cidade de Nínive. Deus queria a salvação daquele povo, Deus queria trabalhar naquele povo, Deus queria a libertação deles, mas Deus precisava também de um instrumento para que aquilo pudesse acontecer. E Deus iria levantar quem naquele lugar para que pregasse para aquele povo tão poderoso, mas tão promíscuo, tão idólatra, tão inimigo do povo de Deus. Deus não iria levantar um outro inimigo. A palavra de Deus diz então que ele levantou dentro do povo de Deus um profeta, que era Jonas, para ir lá naquela cidade e pregar arrependimento para aquele povo. E quando Jonas ouviu essa ordem de Deus, a Bíblia diz que ele ficou furioso. Ele questionou Deus. A Bíblia nos diz que Deus mandou ele ir para um lugar, para Nínive, e ele pegou um navio e foi para um outro lugar completamente diferente daquele que Deus havia mandado ele ir. Ele foi para uma cidade, um navio que era para uma cidade chamada Tarsis. E a Bíblia diz, o texto nos diz que no meio daquela viagem, e ele pagou a sua viagem, no meio daquela viagem, ele indo para um lugar completamente diferente, ou seja, fugindo do comando de Deus, fugindo da ordem de Deus, fugindo do propósito de Deus, aquilo que Deus queria para ele. No meio da viagem, a palavra nos diz no versículo 4, que o Senhor mandou um grande vento, e junto com aquele vento veio uma grande tempestade, ao ponto daquele navio se quebrar. E a Bíblia diz que no versículo 5, que os marinheiros ali dentro daquele navio, eles ficaram tão apavorados, porque eles sabiam que ia morrer, e todos eram idólatras, e eles começaram cada um a clamar seu Deus.
Cada um ali naquele navio tinha um Deus, e cada um deles começou a clamar seu Deus, para que o seu Deus acalmasse aquela tempestade. Mas nada adiantou. O Deus deles não falava, o Deus deles não agia, o Deus deles não tinha poder. E aí, quando eles se viram mais apertados ainda, quando eles viram que eles iriam sucumbir em meio àquela tempestade, quando eles perceberam que eles iriam morrer realmente, a Bíblia diz então que eles pensaram em algo: vamos começar a jogar as nossas cargas fora. E a palavra de Deus nos diz aqui no versículo de número 5, que eles começaram a lançar no mar todas as suas fazendas, tudo que estava no navio, para que pudesse aliviar o peso daquele navio. E em meio a todo esse caos naquela embarcação, talvez você vai me perguntar assim: pastora, e onde estava Jonas nessa hora? Lembra do sermão de Tomé? Onde estava Tomé? E hoje é onde estava Jonas naquela hora. Na hora daquela tempestade, na hora daquele caos, na hora daquela tragédia. O texto vai nos dizer que quando aquilo tudo estava acontecendo, o chefe dos marinheiros desceu no porão do navio. E em meio a toda aquela fatalidade, Jonas simplesmente dormia um sono profundo. Eu não vou continuar a história, porque é história de criança. E todos vocês conhecem o que aconteceu. Jonas foi jogado no mar, foi engolido por um peixe, porque Deus queria cumprir o propósito dele. Porque por mais que a gente queira fugir do que Deus tem para a nossa vida, nós não podemos fugir, porque quando Deus traça uma meta, um propósito, por mais que a gente tente se desviar dele, Deus sempre vai arrumar um jeito de nos fazer novamente ficar na rota certa. O que acontece quando fazemos ou fugimos do propósito de Deus? Na verdade, hoje nós não vamos aqui decifrar ou explicar a história em si, como eu já disse, que vocês conhecem. Mas nós vamos aqui analisar quando Deus tem algo para a nossa vida e nós tentamos fugir, correr, fazer de conta que Deus não está falando com a gente, que não é comigo, é com o outro. É com o meu irmão que está na frente, é com o que está atrás, é com o pessoal do louvor, é com o meu vizinho, com a minha mãe. Quando a gente finge ou foge do propósito de Deus, coisas acontecem na nossa embarcação. O que acontece quando fugimos do propósito de Deus? A primeira coisa, versículo de número 1 e 2, vai dizer que Jonas, ele se levantou não para cumprir o propósito de Deus, mas ele se levantou para fugir do propósito de Deus. Quando nós fugimos daquilo que Deus quer para nós, nós nos tornamos insensíveis à voz de Deus. Deus se levantou e falou claramente para Jonas o que é que ele queria de Jonas. Mas por um momento Jonas se tornou insensível, porque no coração de Jonas, aquele povo não merecia ouvir a palavra. No coração de Jonas, Jonas sabia quem era o Deus que ele servia, e ele sabia que a partir do momento que aquele povo conhecesse o poder de Deus, eles iriam se converter, e Jonas não queria a conversão daquele povo. E aí Jonas então fugiu do propósito de Deus, ele se tornou insensível à voz de Deus. E quando nós fugimos do propósito de Deus, a gente meio que deixa de ouvir o que Deus quer para nós.
A gente se torna insensível. Muitas vezes o nosso coração, nossos questionamentos, as nossas mágoas, as nossas dificuldades, faz de nós pessoas insensíveis ao ponto de não estarmos ou irmos frente ao propósito de Deus. E é isso que aconteceu com Jonas. Ele ficou revoltado, ele ficou chateado, ele questionou Deus. O que acontece quando nós fugimos do propósito de Deus, segundo o versículo de número 4? Quando Deus tem um propósito para a minha vida e eu começo a fugir, ou eu não quero esse propósito de Deus para a minha vida, nós ficamos à deriva de tempestades. Quem sabe, meu amado, a tempestade que está acontecendo na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, é porque Deus tem um propósito para você. Deus está te dando uma direção. A direção é para Nínive, mas você está pegando o navio para Tarsis, completamente contrário àquilo que Deus quer para a sua vida. E a Bíblia nos diz aqui que quando Jonas resolveu embarcar naquele lugar, veio uma grande tempestade. Quando a gente foge dos propósitos de Deus, tempestades acontecem na nossa vida. Começam a vir os problemas, começam a vir as lutas, começam a vir as provações, vem enfermidade, vem dificuldades, vem desemprego, e às vezes a gente questiona: Deus, por que comigo? Deus, mas eu oro. Deus, mas eu leio a Bíblia. Deus, mas eu vou na igreja. Deus, mas eu louvo. Mas quem sabe você não está naquilo, no propósito que Deus tem para a sua vida. Às vezes você está fugindo do propósito de Deus, aí as tempestades vêm. Deus manda as tempestades para o navio, para o barco da nossa vida, dar aquela balançada mesmo, para a gente refletir: epa, não é esse caminho que Deus quer para mim, é o outro. E Jonas teimoso, teimando ali, a Bíblia diz que veio um grande vento, uma grande tempestade, ao ponto do barco quase se quebrar. Quando nós fugimos do propósito de Deus, as tempestades vêm sobre a nossa vida, porque através das tempestades Deus coloca o nosso barco no rumo, amém? Através das nossas tempestades, Deus coloca o nosso barco no rumo. Deus queria que Jonas fosse para Nínive. Jonas temeu e Jonas, ele insistiu em ir para outro lugar. Então Deus mandou aquela tempestade para que ele fosse obrigado a ir para onde Deus queria que ele fosse. Todo tempo, às vezes a gente mede forças com Deus, gente. Deus está puxando a gente para um lado e a gente quer ir para o outro. Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um ministério, Deus tem algo maior para mim, mas eu estou querendo ir para o outro lado, eu estou querendo fazer outra coisa, eu estou com outros sonhos, eu estou com outros projetos, mas o propósito de Deus para mim é outro. E aí começa a vir as tempestades, os problemas, as dificuldades, e nós ficamos à deriva dessas tempestades. Elas vêm no nosso barco, elas sacodem, elas quebram o nosso barco. E a gente fica muitas vezes ao ponto de se afogar, porque a gente está fora do propósito de Deus. O que acontece quando fugimos do propósito de Deus? Terceiro, e isso é muito sério. O versículo de número 5 diz que os marinheiros, eles temeram e eles começaram a adorar aos seus deuses, para que os seus deuses ali os salvassem. Quando a gente está fora do propósito de Deus, nós colocamos em risco a vida de outras pessoas. Quando a gente não segue a direção que Deus quer para nós, todo mundo que está à nossa volta sofre. Você já viu aquele problema quando começa um na família e quando contamina todo mundo? O reflexo da desobediência de um vai para todos.
E Jonas, na sua desobediência dentro daquele navio, ele colocou em risco a vida de todos aqueles marinheiros. Quando nós estamos fora do propósito de Deus, meus queridos, nós não colocamos em risco só a nossa vida, não. Jonas deve ter pensado assim: bom, eu vou para um lugar diferente que Deus me mandou, eu sou dono da minha vida, eu vou fazer o que eu quero, eu vou pagar minha passagem, ainda pagou a passagem para ir para um lugar fora do que Deus queria. Eu vou pagar minha passagem e eu vou para onde eu quero pregar. Eu não vou pregar para esses inimigos, eles não merecem salvação, eu vou pregar lá em Tarsis. E por causa da desobediência dele, ele colocou em risco toda aquela tripulação. Todos aqueles marinheiros estavam prestes a morrer por causa da desobediência de um único homem, que era Jonas. Às vezes nós fazemos as nossas escolhas e achamos que as nossas escolhas não vão afetar outras pessoas. As nossas escolhas afetam todos que estão ao nosso redor. As nossas escolhas afetam os nossos parentes, os nossos filhos, os nossos netos. As nossas escolhas afetam as próximas 4 gerações. Sabe por que o aborto ele é tão intolerado pela palavra de Deus e por nós cristãos? Porque o aborto ele mata até a 4ª geração. É uma criança que poderia gerar 4 gerações. E às vezes nós tomamos a nossa decisão achando que aquela decisão é só nossa e a responsabilidade é nossa, mas não, meus irmãos. As nossas gerações, os nossos filhos, eles também vão ser penalizados. Não quer dizer que Deus vai castigar, mas por causa da nossa falta de escolha, por causa das nossas escolhas erradas, as nossas gerações também vão estar em risco. E Jonas ali, ele estava colocando em risco por causa da sua desobediência, por causa da sua falta de propósito, toda aquela tripulação. Quem que nós temos colocado em risco com as nossas escolhas? Quem nós temos colocado em risco com as nossas decisões? Quem nós temos colocado em risco quando a gente foge daquilo que Deus tem para a nossa vida, do propósito que Deus tem para a nossa vida? Às vezes eu converso com alguns irmãos aqui na igreja, que a família está toda na igreja, e eu falo assim: meu irmão, minha irmã, se você não tivesse se convertido, onde estariam todos os seus filhos que estão na igreja hoje? E eu sempre ouço a mesma coisa: pastora, todos estariam perdidos. A decisão de um interfere em toda uma geração. A escolha de uma pessoa interfere em toda a geração, em toda a família, em toda uma tripulação. E foi exatamente isso que aconteceu ali. Quando nós fugimos do propósito de Deus, nós colocamos em risco a vida de outras pessoas. Sabia que outras pessoas dependem de você? Dependem do seu testemunho. Dependem do meu testemunho, dependem da minha salvação, para que elas possam ser salvas também através do meu testemunho. O que acontece quando fugimos do propósito de Deus? 4, isso aqui é muito triste. Versículo 5, a parte A diz que quando aqueles marinheiros começaram a ficar com medo, quando eles viram, começaram a clamar seu Deus, e o Deus deles não ouvia, porque eles eram idólatras. Eles lançaram mão de uma segunda alternativa. E é a alternativa que Satanás coloca todos os dias diante de nós.
O texto diz que quando eles começaram a clamar o seu Deus não ouviu. Eles começaram a lançar mão de tudo que era valioso e que estava dentro daquela embarcação. Quando nós fugimos do propósito de Deus, sabe o que acontece, gente? Quando a gente foge daquilo que Deus tem para nós, a gente começa a aliviar o nosso navio, a nossa embarcação, a nossa vida, daquilo que nós achamos que é peso para nós. Pastora, o que você quer dizer com isso? Quando a tempestade vem sobre o seu navio, porque você está fora do propósito de Deus, você começa a lançar fora da sua vida, da sua embarcação, tudo que está sendo peso para você. Só que naquele navio haviam coisas que estavam pesadas, mas eram coisas baratas, coisas inúteis. Eram fazendas, ou seja, tecidos. Era mantimentos, roupas, calçados, bois, cavalos. Mas o texto fala que eles começaram a lançar tudo fora. Sabe o que é tudo? Além de lançar aquilo que não tinha valor, eles lançaram fora tudo que tinha valor. A estratégia de Satanás para a nossa vida, quando vem as tempestades sobre nós, é nós aliviarmos o peso. E a maneira de aliviar o peso é lançar tudo que é precioso na nossa vida fora. A gente lança fora o casamento, a gente lança fora os filhos, a gente lança fora a alegria, a gente lança fora a presença de Deus, a gente lança fora a comunhão com Deus, a gente lança fora a igreja, a gente lança fora a célula, a gente lança fora o pai, lança fora a mãe, lança fora os relacionamentos, porque tudo isso na hora da tempestade, ela se torna um peso para nós. Tudo que deveria ser bênção para nós, na hora da tempestade, gente, torna peso. Você já ouviu alguém falar assim? Meu amigo, minha amiga, eu ouço isso, a gente em tempo de ministério ouve isso demais, é o que eu mais ouço. Pastora, eu vou me separar, irmão, irmã, por quê? O meu casamento se tornou um peso para mim. Pastora, eu não quero saber mais do meu filho, ele mexe com droga, ele é um viciado, a minha filha é uma prostituta, eu não quero saber mais dela, porque ela se tornou um peso para mim. A estratégia de Satanás quando vem as tempestades na nossa vida é a gente jogar fora as coisas mais preciosas que Deus tem nos dado. E foi isso que aconteceu aqui com Jonas. Quando a embarcação começou a afundar, a coisa começou a pegar, a coisa começou a ficar feia, eles começaram a lançar mão das fazendas, do ouro, da prata, do dinheiro, de tudo que eles haviam ali, coisas que tinham valor, mas coisas também que não tinham valor. A gente precisa ficar muito atento, meus irmãos, quando vem a tempestade, quando vem as dificuldades. A gente precisa ficar muito atento, porque Satanás, ele vai fazer de tudo, ele vai jogar de todo jeito para você ficar aliviado daquela tempestade. Mas o que Jonas e aqueles marinheiros não sabiam, que o que iria aliviar aquela tempestade era a obediência de Jonas, era Jonas se arrepender, era Jonas mudar o seu caminho, não era jogar nada fora. O que acontece quando fugimos do propósito de Deus? Quinto, versículo 5, parte B, diz que enquanto tudo isso estava acontecendo, a tempestade destruindo tudo naquele barco, o barco prestes a afundar, Jonas simplesmente dormia um sono profundo. Quando nós fugimos do propósito de Deus para nós, a gente começa a se acomodar em meio às tempestades. Pensa você dentro de um barco,
afundando. Galera gritando, tá afundando, pega aí o leme, levanta o leme, socorro. Gente, imagina o caos que estava dentro daquela embarcação. Imagina aí, viaja aí. Imagina o caos que estava dentro daquele navio. E mesmo em meio àquele caos, Jonas estava lá dormindo um sono profundo. O que eu aprendo com isso, gente? Muitas vezes a gente se acostuma em meio às tempestades. Vem tanta tempestade sobre a nossa vida, vem tanto problema, a gente é assolado todo momento por dificuldades no lar, no trabalho, na igreja, na nossa vida emocional, no casamento, com os filhos. Aquilo vai vindo todos os dias, que chega um ponto que a gente cansa de lutar. Sabe quando você cansa? E aí a gente começa a se acostumar com a tempestade. Essa semana eu tive a oportunidade, Deus me deu a oportunidade de encontrar com uma pessoa. E eu comecei a conversar com ela, em meio àquela conversa, ela começou a se abrir para mim, algumas crises que ela está vivenciando, ela começou a chorar. E em meio àquela conversa eu falei para ela assim, olha, em Deus, há saída, não há tempestade eterna. E ela disse para mim assim, pastora, mas a minha já tem 30 anos. Chega num ponto que a gente se acostuma com as tempestades sobre a nossa vida. Gente, não se acostume. A tempestade ela vem, ela faz parte da vida do cristão. As derrotas, as dificuldades, mas elas não podem ser eternas na nossa vida. Então quando você vê que está vindo e não passa nunca, pare para uma reflexão. Era um momento aqui de Jonas analisar, gente, por que está acontecendo isso tudo nesse navio? Tem alguma coisa errada aqui. Mas não, em vez dele procurar saber ou se autoanalisar o que estava acontecendo, ele simplesmente dormia, ele se conformou com tudo que estava acontecendo, com a quebradeira que estava acontecendo naquele lugar. Às vezes o inferno se levanta sobre a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, os nossos relacionamentos, e Satanás quebra tudo, está destruindo tudo, e a gente está lá dentro do porão dormindo, e ele está fazendo uma festa na nossa vida, durante anos, na nossa família, e a gente não se posiciona para saber o que está acontecendo, gente. Por que tanta tempestade? A Bíblia diz que quando eles desceram e viram Jonas ali dormindo, eles então acordaram Jonas e resolveram lançar Jonas no mar. E Jonas então, quando ele viu que aquela tempestade ia destruir, ele diz, levantai-me e me lançai ao mar, porque eu sou o culpado de toda essa tempestade, e com certeza o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio sobre vocês tal tempestade. Finalmente Jonas, ele se conscientizou que pelo fato dele não estar dentro do propósito de Deus, tudo aquilo estava acontecendo. E aí ele então se posicionou, ele falou, não gente, peraí, não se assustem não, fiquem calmos, porque eu sei o motivo porque isso tudo está acontecendo por minha causa, porque eu sou um desobediente, eu sou ingrato, porque Deus me deu uma ordem, me mandou ir para um lugar, eu fui para o outro. Deus me mandou fazer uma coisa e eu tentei fazer outra. E por causa disso Deus está mandando toda essa tempestade, porque Ele tem um propósito para cumprir em minha vida. Quando nós fugimos do propósito de Deus, além de nos acomodarmos com as tempestades, nós também deixamos de ter compaixão por pessoas, pelas vidas. E aquilo que deveria ser compaixão se torna ressentimento.
Gente, quando a gente perde o propósito de Deus na nossa vida, o nosso coração se enche de mágoa, rancor, angústia, tristeza, porque não tem um propósito. A gente não sabe por que está aqui, por que está vivendo, por que vai morrer, por que nasceu. E quando a gente não tem um propósito, quando a gente não segue o que Deus quer que a gente siga, a gente se torna pesos para nós mesmos. E foi exatamente isso que aconteceu com Jonas, se você for ver lá no capítulo 4, versículo 1. Depois de tudo que aconteceu, ele foi para Nínive, porque Deus mandou ele através da barriga de um peixe. Ele pregou, a Bíblia diz que ele pregou dias ali em Nínive. 3 dias ele pregou ali em Nínive. E durante aqueles 3 dias, gente, aquele povo que era incrédulo, aquele povo que era mau, aquele povo que era inimigo de Deus, eles se converteram de tal forma que eles vestiram sacos de cinza, que o rei levantou do seu trono, tirou as suas vestes, cobriu de pano, de saco o seu corpo, assentou-se sobre cinza e ainda falou com o povo: a partir de hoje, todos que estão aqui vão adorar o único Deus de Israel. Olha o que Deus fez naquela cidade. A Bíblia diz que o rei proclamou um jejum até para os animais. Ele diz assim: vamos proclamar um jejum. Nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, ninguém vai comer, nem vai beber água, porque nós clamaremos fortemente a Deus, e o Senhor há de nos responder. Mesmo o Senhor agindo na vida daquele povo, Jonas ainda, na sua teimosia, capítulo 4 vai nos dizer que ele sentiu uma tristeza no coração. Quando ele começou a ver aquele povo se convertendo, quando ele começou a ver aquele povo adorando a Deus, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo que não existia outro Deus a não ser o Deus que Jonas pregava. Quando Jonas começou a ver a transformação, o alvoroço que a pregação dele tinha feito naquele lugar, gente, o que você faria? Se você começasse a pregar e você começasse a ver as pessoas idólatras, as pessoas que não têm Jesus, as pessoas que estão vazias, se você começasse a ver essas pessoas se converterem, se renderem ao Senhor, gente, eu pulava de alegria, eu rolava de alegria, mas não, a Bíblia diz que Jonas se desgostou. Gente, ele se entristeceu tanto ao ponto de ficar doente. O capítulo de número 4 diz que Jonas desgostou-se extremamente disso e ficou ressentido. E ele orou ao Senhor dizendo: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor. Gente, olha só Jonas, que camarada. Ele ficou tão triste com a salvação daquele povo, que o versículo de número 5 aqui, 3, sabe qual a oração que ele faz a Deus? Peço-te, Senhor, que tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Sabe o que Jonas estava falando? Eu prefiro morrer do que ver esse povo sendo abençoado, agraciado, salvo e liberto pelo Senhor. Quando nós fugimos do propósito de Deus, meus queridos, muitas coisas acontecem na nossa vida, no nosso barco. Que nessa noite nós possamos refletir se nós realmente estamos cumprindo o chamado que o Senhor tem.
Quem sabe há anos Deus está te chamando, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito para você adorar, para você mudar vidas, para você pregar o evangelho, mas você está fugindo. Deus te cata de um lado, você foge do outro. Não, não é isso que eu quero para mim. E aí as tempestades começam a vir e a gente começa a questionar Deus. Essa noite é noite de reflexão. Por que que o meu barco, o seu barco, a sua embarcação está tendo tantas tempestades? Será que é porque nós não estamos fora do propósito de Deus? Por que será que nós estamos nos acomodando em meio a tantas tempestades? Se o Senhor é aquele que dá, mas é aquele que tira a tempestade também. E às vezes o nosso coração ele fica tão cheio de tristeza quando Deus cumpre o propósito dele. Sabe por quê? Nem sempre, repitam comigo, nem sempre, a vontade de Deus é a minha vontade. Foi por isso que Jonas ficou tão revoltado. Porque a vontade de Deus era que Nínive fosse curada, liberta e salva. Mas a vontade de Jonas era que todo aquele povo fosse consumido, morto, que eles fossem para o inferno. Por isso que ele ficou tão desolado, por isso que ele ficou tão triste. E nessa noite, o Senhor quer fazer um pacto conosco. Nessa noite, o Senhor nos leva a meditar, a refletir. Será que eu estou cumprindo? Será que eu estou dentro do propósito de Deus? Ou será que eu estou fugindo daquilo que Deus quer para a minha vida? Por isso que eu estou vivendo tanta desolação, tantos problemas, tantas dificuldades. Meu querido, minha irmã, se você não se colocar em posição como Jonas e dizer para Deus, Deus, eu sou o motivo de tudo que está acontecendo na minha casa, na minha vida. Sou eu. Acerta a minha vida, acerta o meu barco, acerta o meu alvo, me coloca dentro do seu propósito. As tempestades, elas vão continuar vindo. E sabe o que vai acontecer? Se a gente não se arrepender, se a gente não se colocar na posição de arrependimento, as tempestades, elas vão sucumbir à sua casa, à sua família, à sua vida espiritual, à sua vida com Deus, seus relacionamentos, o seu trabalho. Porque esse é o plano de Satanás para a nossa vida. Que em nome de Jesus, nessa noite, a gente possa estar cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas, para que a nossa embarcação siga em paz. Amém?